E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos fazer mais uma questãozinha. Hoje, da Prefeitura de Santa Rita, na Paraíba, para o cargo de arquiteto, em 2023, da banca EPL. Uma questão que trata sobre mediana. Não sei se vocês se lembram como que calcula a mediana. É bem simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os números que foram informados na questão em ordem crescente. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui do lado. Ó. Se a gente tem uma questão que forma o número 1, número 2, número 3 e pede a mediana, quando o número de algarismos for ímpar, aqui no caso a gente tem 3, a mediana vai ser sempre o número do meio. Vai ser o número 2. Então, se fosse esse exemplo, a mediana seria o número 2. Se a gente tivesse um exemplo que teriam números pares, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, a mediana seria a média aritmética desses dois números. Nesse caso seria 2 mais o 3, que é 5, dividido por 2, que é a média aritmética, que seria 2,5. Então a mediana nesse caso, nesse exemplo, seria 2,5, tá? Mas para essa questão, aqui o elaborador da questão foi bem bacana com a gente, que ele já deu aqui uh, os números em ordem crescente, ó. Vamos ler aqui a questão primeiro. A tabela a seguir apresenta o número de voos da malha aérea da alta temporada de dezembro de 2022 a março de 2023 para a região nordeste do Brasil. Com base nessas informações, o valor da mediana do número de voos referente à região nordeste é igual a. Então aqui ele dá o número de voos da malha aérea. E aqui ele já coloca em ordem crescente, ó. Desde o último até o primeiro. Então a gente não precisa colocar em ordem, porque já está, por exemplo, aqui na Bahia é o onde mais teve. Primeiro será o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então aqui a gente vê que a gente tem 9 exemplos de números. Para calcular a mediana, é simplesmente, como é um número ímpar, é só verificar quem está no meio dessa lista, que no caso é o quinto número, que seria Alagoas, com um número de 2014 voos. Então, simplesmente a gente precisa marcar a opção D, que é a opção que é o número de voos que está no meio, exatamente no meio da ordem crescente ou decrescente que a gente calculou. Caso tivesse mais uma aqui, tivesse a 10ª cidade, a gente pegaria a média aritmética do quinto e do sexto, somaria as duas e dividiria por 2 para achar o resultado. Mas como ele nos deu um, uma lista com números ímpares, com um número total ímpar, a gente simplesmente pega o número que está exatamente no centro da lista. E ali a gente encontra a mediana. Então tá, pessoal, essa questão é bem tranquila, é só a gente saber na hora da prova não dar um branco de o que é mediana, né? E como calcular. Mas no mais é isso. Aguardo vocês até a próxima questão. Um abraço, fiquem com Deus.